Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, trataremos de um assunto bastante significativo e importante que tem impactado a vida de muitas pessoas. Você sabia que na Idade Média, por volta do século XI e século XII, a expectativa de vida do ser humano era de 34 anos? Um homem na Idade Média, ele não andava mais do que 15 quilômetros do redor aonde ele havia nascido. Ou seja, nós ampliamos as nossas condições de deslocamento no espaço, mas também asseguramos as nossas condições de sobrevida. Para tratar desse assunto, a perspectiva do envelhecimento, o nosso convidado esta noite é o psicólogo Fernando Zanlucchi. Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Na verdade, nós estamos envelhecendo, coisa que os nossos antepassados sequer conseguiram, né? Sim. Em 1940, a expectativa média de vida do brasileiro era 42 anos, mais ou menos, 44. Então quer dizer que esse dado que eu coloquei da Idade Média até o século passado não teve uma evolução muito grande. A evolução é nos últimos anos. Isso, porque hoje, agora, segundo o censo de 2014, nós estamos com uma expectativa média de em torno de 74 anos. Né? A mulher com 78 e o homem com 72 e uns meses, né? Então, significa que nós estamos vivendo mais tempo. Além de viver mais tempo, nós também temos uma qualidade de vida melhor, né? Pelos desenvolvimentos da tecnologia, para você se mover, né? A medicina. Então, você está tendo uma qualidade de vida melhor. Mesmo no mercado de trabalho, hoje em dia, a gente não precisa, como o homem das cavernas, sair caçar, né? Você não usa mais tanto físico. Quer dizer, lógico, existem atividades que precisam de atividade física ainda, mas são muito poucas, né? Mesmo no campo, está todo equipado, maquinado, né? Então, você pode continuar trabalhando, você é produtivo e você pode ter uma qualidade de vida boa. Ou seja, isso está vinculado, pelo que você fala, quase que diretamente com o avanço da tecnologia. Sim. Que acabou aumentando a nossa expectativa de vida e, consequentemente, nós temos uma fase maior desse processo de envelhecimento. Sim. Né? E é justamente esse o elemento que, da perspectiva da psicologia, você coloca aqui como elemento que deve ser levado em conta. Ou seja, como que nós vamos trabalhar a qualidade de vida desse período, que não é um período curto, hoje é um período extenso. Inclusive a pessoa deve se conscientizar de uma coisa. A palavra aposentado, ela tem um caráter um pouco pejorativo, porque a palavra aposentado significa recolhido aos aposentos. Né? A ideia era, depois que você aposenta, você não produz mais, você deveria ter direito a muita coisa. E hoje é exatamente o contrário. Ao se aposentar, você tem tempo livre para se dedicar àquilo que você realmente se interessa. Né? Nem que seja cultivar orquídeas, ou violetas, ou viajar, ou pescar, ou tocar um instrumento, ou esporte, qualquer coisa. Então, a vida na velhice, ela pode ser muito digna, muito produtiva. Você pode continuar trabalhando se você quiser, sim. Né? Você pode ter um mercado, já conheço pessoas que se aposentaram e foram convidadas a trabalhar novamente pela experiência que tinham naquele setor. Então, é um período que você pode aproveitar muito, sem preconceitos hoje. Fernanda, acho que isso que você coloca está também ligado à própria concepção do conceito que nós temos, no caso que você chama a atenção, da aposentadoria. Né? É como se fosse um divisor d'água, né? Quer dizer, eu cumpri uma função no mercado de trabalho. Sim. E na medida que eu não estou mais no mercado de trabalho, é como se eu não tivesse mais vida. Isso. Né? É essa mudança de perspectiva, de conceito, que hoje está sendo colocado em xeque. Até porque nós discutimos no plano previdenciário também a possibilidade que as pessoas possam se aposentar um pouco mais velhas. Sim. Inclusive, por nós estamos vivendo mais, a Previdência está querendo que você se aposente mais tarde para ela conseguir pagar essa aposentadoria, porque vai faltar caixa. Para ela ter sustentabilidade também. Exato. Né? Mas hoje em dia a gente tem que entender o seguinte, existe um certo preconceito com a questão da produtividade, tanto no capital como na questão humana afetiva. O que eu quero dizer? Se você não está participando da produção, vamos dizer assim, a sociedade não valorizaria porque você não é produtivo de gerador de riqueza, mas você gerou riqueza a tua vida toda. Segundo, vamos falar na questão humana, existe um certo preconceito no sentido de se a pessoa não é mais produtiva a nível sexual, ou seja, ela não é sexual no sentido reprodutivo, ela também não teria direito
ao prazer ou usufruto da sexualidade. Por questões até religiosas, etc. E isso é um grande engano, né? Porque hoje em dia, com a medicina, com a questão do desenvolvimento tecnológico, a questão da atividade física, até das medicações, o idoso hoje pode ter uma vida sexual plena, ativa, satisfatória, muito mais madura, muito mais tranquila, sem ter incômodo nenhum com relação a isso. É um direito que ele tem, uma possibilidade que antes era mais complicada. Interessante que você coloca, porque a questão da reprodução é um conceito forte, né? A antropologia, inclusive, trabalha, né? O ser humano se divide em dois polos. A reprodução material, para a sua subsistência, Sim. e a reprodução simbólica, o preenchimento do sentido da sua existência. Sim. E essa perspectiva do capital, que é focada na questão da reprodução material, ela acaba também vinculando o ser humano dentro de uma lógica, né, materialista, e acaba o quê? Esquecendo o aspecto simbólico. Ou seja, depois que você não atende mais essa função mercadológica, a tua vida continua, né? Sim. E com mais qualidade, pelo que você coloca. E com muitos direitos, né? Assim, aquilo que você vai usufruir na velhice é aquilo tudo que você construiu durante a sua idade produtiva. Isso é um direito seu inalienável. Isso é seu. E ninguém pode te desmerecer por causa disso. Aliás, a humanidade só evolui graças ao acúmulo de conhecimento que é passado para frente. E antigamente, muito antigamente, essa passagem era só verbal. Hoje nós temos todas as mídias, né? Mas o idoso é aquele que tem um acúmulo, uma experiência de vida não só produtiva, mas experiência de vida emocional, experiência de vida social, ou seja, questões que os mais novos, talvez por prepotência, acham que são melhores em tudo, né? Não dão valor. Sabem teclar um pouco melhor, né? E o que o jovem ele é melhor? Ele é melhor naquilo que é o mais básico, que é o físico, que é a rapidez física ou até, às vezes, mental, mas a capacidade reflexiva, a associação de ideias com experiência. Por exemplo, você é inteligente na medida que você tem conteúdos para pensar e raciocinar. O idoso ele tem muito mais conteúdo, porque ele tem muito mais vivência que uma pessoa jovem. Aí o idoso ele tem a sabedoria, né? Exatamente. Mas o jovem é prepotente, né? Assim, então, ele não precisa de ajuda, ele é mais rápido, mais forte, mais ágil, mais inteligente, e o que é questionável. É interessante, Fernando, você coloca a questão do conhecimento e da sabedoria. Eu vi recentemente uma matéria que dizia o seguinte: se nós pararmos agora de transmitir o conhecimento, a informação e, sobretudo, se esse conhecimento acumulado em uma geração, nós não teríamos sequer condições de operar esses equipamentos técnicos. Então, quer dizer, nós temos muito conhecimento, mas um conhecimento que depende da transmissão e que passa justamente pela sabedoria dos mais idosos. Sim. Eu não estou dizendo que o idoso é melhor que o novo, nem que o novo é pior ou melhor que o idoso. Eu acho que são duas fases da vida extremamente importantes e que devem ser vividas e que também para a sociedade as duas têm o seu papel. Acho que o jovem vem com aquele ímpeto, com aquela força, com aquela até prepotência que ajuda ele a ser proativo e se lançar e se arriscar, e o idoso com aquela questão ponderada do planejamento, do pensar, e eu acho que isso faz a coisa acontecer. A cautela, a prudência, né? Sim. A velha prudência que os gregos já haviam chamado a atenção. Exato. Né? Ô, Fernando, outra questão. Aparentemente a sociedade tinha, né, não sei como você avalia isso, um certo preconceito com o idoso. Né? O idoso, como você diz, ele vai se despedindo do aspecto funcional do trabalho, mas muitas vezes ele acaba sendo alojado, né, fora do ambiente familiar, no asilo, numa casa de retiro. A questão do preconceito com o idoso, você avalia que isso tem diminuído nos dias atuais? É complicado, né? Porque essa questão do preconceito com o idoso está diretamente associada à questão material, a um padrão de vida. Porque existem pessoas hoje que, quando chegam na velhice, não têm uma aposentadoria digna ou, às vezes, um trabalhador rural que não conseguiu provar a sua renda para ter uma aposentadoria, famílias que também, às vezes, usam a aposentadoria do idoso para si, não deixam nada para ele. Existe uma questão que é real, o idoso, dependendo de como é a sua qualidade de vida ou sua saúde, ela pode entrar numa certa demência, por assim dizer, ele pode ter problemas emocionais, intelectuais, mentais mesmo, né, que fazem com que ele não seja mais dono das decisões, né, o Alzheimer, por exemplo. Mas mesmo o Alzheimer, existem pessoas que defendem que uma vida ativa, digna, nem que seja, como eu falei, plantar violetas ou aprender a tocar pandeiro, né, faz com que a mente se exercite e seja mais difícil você ter o Alzheimer.
Então, assim, lógico, ainda existe essa questão do desrespeito com o idoso. Quem é que vai cuidar do idoso? Quem é que se propõe a levar para morar junto ou ir morar com o idoso, sendo que você tem uma vida para tocar? A gente não pode também culpabilizar os filhos que não têm condição, ou material ou emocional, de estar com o idoso. Eu acho que isso é uma questão que deveria ser discutido mais a nível social, né? Porque o idoso, ele trabalhou, não foi só para ele. Ele trabalhou para toda a sociedade. Se ele trabalhou para toda a sociedade deve ter respeito com ele quando ele está na idade mais avançada. Porque o resultado do trabalho dele, ainda que individual, é um resultado coletivo. Sim, e o coletivo, eu acho que uma nação que não respeita o seu idoso é uma nação que não respeita a sua experiência e não respeita a si próprio, não respeita a sua memória, não respeita aquilo que ela tem de melhor. Fernando, uma outra questão que, dentro dessa nossa discussão aqui, que envolve um pouco a questão da bioética. Nós prolongamos as condições de vida, mas nós somos seres que temos a ciência da nossa própria finitude, da nossa própria morte, né? Entramos aqui num campo mais existencial. Como que o idoso lida com essa questão, sobretudo com a possibilidade de uma morte assistida através de tecnologias hoje que nós temos disponíveis? Quer dizer, é uma questão de cunho ético, de cunho moral. Isso passa também pelo consultório do psicólogo, quando o idoso chega nessa esfera de reflexão? Uma vez eu vi um idoso falando que a natureza é sábia. Se você passa por cada etapa da sua vida de maneira adequada, se na infância você pôde brincar, se na adolescência você pôde se achar, né, descobrir o mundo, se na juventude você fez, viajou, amou, trabalhou, quando você chega na velhice, você chega com aquela sensação de que você não deve nada para a vida nem para você mesmo. E o cansaço natural que o corpo vai impondo, vai chegando no momento em que a vida se torna algo que você consegue abrir mão de maneira tranquila, né? Eu costumo dizer que eu não tenho medo da morte, porque, como você falou, nós somos o único animal mortal, né? Porque o nosso cachorrinho em casa não sabe que vai morrer, ele é imortal. O gato, o gado, todos os animais são imortais na ideia deles. Nós sabemos que não somos. Conscientes. Então a morte é uma coisa que não depende de mim, um dia eu vou morrer. Né? E se não depende de mim, eu não tenho que me preocupar com isso. Na verdade, eu me preocupo, eu tenho medo da vida, porque essa depende de mim. E se chegar na hora da minha morte, eu olhar para trás e ver que a vida que dependeu de mim não foi bem vivida, aí essa fatura é minha. Né? Então, agora, se você tem uma vida que você vive da melhor maneira que você pode, sem deixar nada muito caro te devendo, acho que chega um momento em que a vida pode ser abandonada de uma maneira tranquila, de uma maneira serena. A morte não é um castigo, né? Eu me lembro também de um personagem no filme que dizia que os deuses tinham, na verdade, inveja dos seres humanos, né? Porque os deuses eram imortais e o ser humano sabia que ia morrer, sabe que vai morrer, ele só não sabe quando. Por isso que cada dia é vivido como se fosse o único e muito mais intensamente. Se olhar nessa perspectiva, os filósofos gregos já colocavam isso, né? Quer dizer, poxa vida, Deus, ele tem uma existência permanente, né? Assim, insuportável a manutenção dessa existência. Sim. E nós temos esse grau de finitude, né? E você bem coloca, né? Não devemos temer a morte, porque quando eu estou aqui, a morte não está, e quando ela chegar, eu já não estou. Epicuro dizia isso, né? Então, não devemos temê-la, vamos nos ocupar com a vida, né? Sim, que é o que nos cabe. E nesse aspecto não é só uma questão, como havia colocado anteriormente, que é uma preocupação do idoso, mas também uma preocupação de todo ser humano, que tem essa consciência permanente da limitação da sua própria existência. Sim, e outra coisa, assim, a sua velhice depende da sua juventude, né? Você vai colher, tanto a nível profissional, afetivo, saúde, aquilo que você faz hoje, né? Então é uma coisa que você vai colher. A fatura vai vir. Ou seja, o recado final aqui para encerrar o nosso bate-papo é um foco, uma atenção na qualidade dessa vida. Sim, em cada momento dela. Uma boa qualidade de vida na infância, uma boa qualidade de vida na adolescência, na juventude, na maturidade, para sim se ter na velhice. Santo Agostinho dizia uma frase interessante, ele dizia: a pedra existe, tão somente existe, né? Uma planta, um animal existe e vive, mas o ser humano, ele existe, ele vive e ele tem consciência dessa existência, dessa vida. Portanto, é o único que é conclamado, é chamado a bem viver, né? A viver com qualidade. E responsabilidade. Fernando, olha, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. O programa fica aqui aberto, à disposição. Espero que nós tenhamos outra oportunidade de discutir um outro tema aqui contigo. Eu também.
Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Meu amigo e minha amiga, eu quero trazer aqui um assunto que realmente interessa a todos nós, a questão da reforma da Previdência. Para falar sobre esse tema, o meu convidado é o advogado e também especialista em direito previdenciário, o doutor Maurício de Toledo. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Clodomiro. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Maurício, esse é um assunto complicado, né? Creio que as pessoas que nos acompanham nesse momento estão pensando, poxa vida, o que vai de fato ocorrer de mudança nesse setor e se isso vai ou não afetar a minha aposentadoria lá na frente. Como que você avalia o cenário hoje? De fato, é uma situação bem delicada, a situação previdenciária. Nós temos já há algum tempo um apontamento de déficit previdenciário no sistema, principalmente no sistema do regime geral de previdência, que é o INSS, e isso vem trazendo à tona diversas propostas de alteração do sistema previdenciário. A maioria deles de caráter econômico e não tanto de atenção ao segurado, o que nos leva a crer que o cenário futuro não é muito agradável para os trabalhadores, ou seja, a probabilidade de haver um aumento de custo para o trabalhador, para o empregador, concomitante também a aumento de requisitos para a obtenção de benefícios, é uma situação concreta. Num curto espaço de tempo, no meu entender, nós teremos aí alterações substanciais no regime previdenciário brasileiro. Doutor Maurício, a questão que se coloca é uma consciência do tamanho do Estado ou é muito mais relacionado a um modelo de política que pode ser implementado daqui para frente em relação a essa mudança de governo que nós tivemos no Senado Nacional? Como que você avalia a situação? Eu acho que é uma conjugação dos dois fatores. Nós temos um Estado bem inchado, um Estado muito grande, em que
há uma gama de beneficiários, há uma gama de contribuintes que envolve um custo altíssimo para a sociedade toda. Em contrapartida, a gente ainda está numa fase embrionária de regimes privados de previdência, o que difere ou dissocia o nosso sistema previdenciário do sistema de outros países. Países como a Alemanha, ou outros países da Europa, os mais desenvolvidos, eles têm um forte incentivo à previdência privada também, para contrapor esse custo social. O nosso país não, o nosso país tem uma previdência praticamente pública. E isso faz com que haja um custo elevado, tanto para o Estado quanto para a sociedade como um todo. E no aspecto, por exemplo, o Brasil, até pouco tempo, era um país agrário que passa por um processo de industrialização, de urbanização. No entanto, nós temos ainda hoje muitas pessoas que vieram do setor agrário, que não tiveram uma contribuição ao longo do tempo e que são aposentadas. Isso impacta também o cofre do Estado, ou o que impacta mais seria distorções no pagamento de determinadas aposentadorias, ou seja, aquelas aposentadorias mais gordas? Onde que está o desequilíbrio aí? O meu entendimento é no sentido de que os rurais não são responsáveis pelo grande peso da Previdência hoje, pelo grande custo. Até porque a contribuição efetuada pelo setor rural, agrícola ou agropecuário é muito grande. Qualquer comercialização de produção tem a incidência de contribuição previdenciária, independentemente do produtor ter ou não empregados. Então, há um custeio da previdência do trabalhador rural. O grande problema, no meu entender, desse desequilíbrio nas contas da Previdência, advém de um século praticamente de concessões de benefícios sem uma contraprestação, tanto do segurado quanto dos empregadores. Então, de praticamente 1891 até 1998, quando tivemos a grande reforma, a primeira grande reforma da Previdência, com a emenda constitucional número 20, havia um sistema previdenciário de concessão de benefícios por tempo de serviço. Bastava comprovar que trabalhou, que tinha direito ao benefício previdenciário, seja aposentadoria ou outro benefício oferecido pela Previdência. Enquanto que, a partir de 98, não, passou a ter um caráter não só protecionista, mas também econômico, onde só consegue acesso ao benefício quem efetivamente contribui. Então, nós temos aí aproximadamente 18 anos com um regime que busca equilíbrio financeiro e atuarial, e temos mais de 100 anos com um regime de concessão, não vou dizer graciosa, mas de pouca contraprestação de quem recebe os benefícios. Ou seja, nós tivemos uma ausência de planejamento por quase um século, pelo que você coloca. Exatamente. E essas mudanças recentes acabam se tornando um processo de enxugar gelo do próprio sistema, né, que não atualiza, não consegue diminuir esse déficit, pelo que o senhor apresenta, haveria esse déficit dentro da Previdência hoje. Sim, Né? Na verdade a questão do déficit no regime geral do INSS ele é até discutido, porque o INSS também responde por benefícios assistenciais, como o amparo ao idoso, o amparo ao deficiente físico ou mental, que não possui receita previdenciária e sim uma receita assistencial. Logo, na hora de contabilizar receitas, o INSS não contabiliza contribuições sociais que financiam esses dois programas assistenciais, por exemplo, de amparo ao idoso e amparo ao deficiente físico ou mental. Enquanto que na hora de contabilizar despesas, aí sim, o gasto com esses benefícios é contabilizado. Mas, no meu entender, há sim um déficit. Há um desequilíbrio nas contas previdenciárias em razão da má gestão previdenciária por mais de um século. Então, creio eu que necessitaremos de mais de uma geração para tentar restabelecer minimamente esse equilíbrio. E esse restabelecimento, esse planejamento passa necessariamente por reformas. Sim, passa por reformas. Infelizmente, para o trabalhador, isso vai ter um custo para os trabalhadores, também para os empregadores, isso vai vir agregado a um custo, e, consequentemente, a sociedade toda acaba arcando com isso. Mas o sistema da forma que se apresenta hoje,
eu falo de 18 anos para cá, ele já mudou bastante, mas ainda não é suficiente para fazer frente aos mais de 100 anos aí de gestão desplanejada. Não sei nem se existe esse termo, mas é desplanejada ou sem planejamento da Previdência Social no Brasil. Aproveitando, doutor Maurício, quem nos assiste aqui provavelmente já ouviu falar do termo desaposentação, não é? O que seria a desaposentação e como que esse tema hoje está sendo tratado na conjuntura nacional? A desaposentação é um termo utilizado para tratar de uma situação fática em que o segurado, já aposentado, continua contribuindo com a Previdência Social após a aposentadoria e deseja renunciar a esse benefício para obter um benefício melhor, contabilizando as contribuições posteriores à sua primeira aposentadoria. Então, a desaposentação, ela é você renunciar ao benefício que você possui hoje para obter um novo e com melhores condições. E esse processo, esse procedimento, ele é aceito hoje no Brasil? Ou seja, como que o judiciário trata esse assunto? Quer dizer, me parece que isso já chegou até o STF, né? Nós tivemos decisões proferidas pelo STF. Como que você acompanha essa situação? Como que está para quem realmente está nessa situação e que deseja fazer esse procedimento? Então, o momento da desaposentação, apesar de divergências jurisprudenciais, na verdade, está aguardando o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um recurso com repercussão geral para analisar se é legítimo ou não o direito à desaposentação. Esse recurso aguarda julgamento já há praticamente 2 anos e, apesar de 4 ministros já terem apresentado votos, ainda não foi levado a cabo o julgamento. Então, há uma incerteza ainda como isso será apreciado pelo STF, razão pela qual o momento é muito delicado para você buscar judicialmente a desaposentação. Porque você pode ingressar com a medida judicial e daqui 6 meses o STF entender pela ilegalidade da desaposentação ou criar alguns obstáculos à desaposentação que nem compense o indivíduo renunciar ao benefício que ele já tem. A grande celeuma, o cerne da questão, no meu ponto de vista, é o reflexo econômico que isso vai trazer. Vai trazer um custo elevadíssimo para o sistema previdenciário. E aí talvez volta à tua questão inicial, né? A falta de planejamento ao longo do tempo, até porque esse é um fenômeno, me corrija se eu estiver equivocado, é um fenômeno produzido justamente porque você tinha a oportunidade no passado de se aposentar com 40 anos, né? E você ainda estava na ativa, continuava trabalhando, de repente você tem mais 15 anos de contribuição. Então agora cai a ficha, né, no sentido, bom, eu posso incorporar esses 15 anos e ter um rendimento maior na minha aposentadoria. Quer dizer, isso de fato me parece que é ausência de planejamento e que vai refletir diretamente no caixa do Estado novamente. Com certeza, com certeza. A busca, a desaposentação, a imensa maioria dos segurados que buscam a desaposentação são segurados que aposentaram precocemente, com pouca idade, tiveram um impacto muito grande do fator previdenciário no cálculo do benefício, fazendo com que a média do salário de benefício dele reduzisse muito, e ele tem um valor pequeno de aposentadoria e continuou contribuindo, continuou trabalhando, o que demonstra que dentro da principiologia previdenciária ele sequer precisaria do benefício, não teria por que ser concedido um benefício previdenciário se ele não precisa do auxílio do Estado. Óbvio que era um direito dele, a lei assegurava esse direito, mas dentro da principiologia previdenciária não seria viável a concessão desse benefício. Agora, a questão previdenciária ela também está atrelada à questão da expectativa de vida, né? No Brasil nós temos um aumento da expectativa de vida. Hoje, qual é a data limite, o tempo para se aposentar em relação ao homem e em relação à mulher? Então, hoje não existe uma idade mínima fixada na legislação previdenciária, no regime geral, INSS. O que se exige é o tempo mínimo de contribuição, 35 para o homem e 30 para a mulher, regra geral. Mas a idade mínima ainda não há. Tentou-se fixar uma idade mínima lá na emenda constitucional número 20 de 98, que era 53 anos para o homem e 48 para a mulher. Mas
divergências com o próprio texto constitucional afastaram esse limite etário no INSS. No regime de previdência próprio dos servidores, há sim o limite etário, que é de 60 anos para o homem, o mínimo, e 55 para a mulher de forma geral. Agora, com essas reformas pela frente, a probabilidade que há uma tendência que se aumente isso, essa questão etária. Com certeza. No meu entender e a perspectiva que eu tenho é de que a aposentadoria por tempo de contribuição ou deixe de existir, ou ela vai ser conjugada com um requisito etário mais avançado, semelhante ao que já acontece no regime próprio de previdência. 60 anos de idade para o homem e 55 para a mulher, talvez. Quer dizer, olhando do ponto de vista de quem está trabalhando, é um aspecto talvez até negativo. Agora, pela lógica do sistema, até evitaria esse problema que nós colocamos anteriormente, que é o fenômeno da desaposentação. Com certeza. Quer dizer, seria um pouco mais de racionalidade no sistema. Com certeza. O sistema seria efetivamente previdenciário. Um dos benefícios mais criticados do nosso sistema é justamente a aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela não está atrelada a nenhum risco social que justifique a concessão do benefício. O indivíduo recebe benefício e continua trabalhando. Então, por que a Previdência Social teria que socorrer esse indivíduo? Diferentemente dos outros benefícios que têm risco social atrelado. Entendi. Doutor Maurício, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Pauta em Debate. Altamente esclarecedor esses pontos aqui colocados, acho que é de interesse a todos nós. A sociedade hoje se envolve com essa discussão, porque é realmente algo preocupante, né? E espero contar com a sua presença em outras oportunidades aqui no nosso programa. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. Boa noite. Boa noite. O Marcos Gabriel tem um recadinho para você. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, estamos de volta e espero que você tenha gostado do nosso programa. Falamos essa noite com o psicólogo Fernando Zanluc e também com o advogado Maurício Toledo, tratando a questão da reforma da Previdência no Brasil. Eu espero contá-lo com a sua presença num outro programa nosso. Agradeço mais uma vez pela companhia. Tenham todos uma boa noite e até lá.
Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.